cada uma do tamanho de um ônibus. Mas a baleia mordedora tinha uma arma que faltava ao megalodonte: o sonar, cujo impacto era capaz de matar. O fato de as baleias terem sonar e o usarem para detectar alimentos faz uma grande diferença. Os megalodontes não tinham essa vantagem. De fato, tinham uma desvantagem, pois precisavam caçar essas presas imensas que podiam detectá-los usando o sonar. Répteis gigantes, como o ictiossauro, que parecia um imenso golfinho, e o plesiosauro, semelhante a uma gigantesca tartaruga de pescoço comprido, outrora dominaram os mares e influenciaram a evolução do megalodonte. Criaturas marinhas evoluíram de modo a viver e caçar em grupos porque dividiam o ambiente com predadores bem maiores. Criaturas gigantes marinhas não são novidade. Durante o período Jurássico e Cretáceo, imensos répteis cumpriram o mesmo papel que o megalodonte em sua época. Então as baleias, para competirem com esses grandes tubarões, protegeram-se em grupos e assim também se tornaram fortes. Agora, estudando o comportamento dos descendentes dessas feras pré-históricas, os cientistas conseguiram descobrir novos e fascinantes detalhes sobre como elas dominaram os mares há mais de 15 milhões de anos. Graças a receptores no nariz, ele capta pequenos impulsos elétricos emitidos a cada vez que a baleia move um músculo. O megalodonte pegava a presa antes que ela o visse. A pele do megalodonte era coberta de pequenos botões gustativos chamados dentículos. Isso permitia que ele sentisse sabor pela pele e o ajudava a buscar e identificar a presa. A coloração do megalodonte era ideal para seus métodos de caça. Sua pele era mais escura em cima e mais clara embaixo. Então, se você estivesse acima dele e olhasse para baixo, não conseguiria vê-lo. E se estivesse abaixo dele e olhasse para cima, tampouco conseguiria vê-lo. Sua tática de caça preferida era se aproximar por baixo e por trás das presas. Ao se aproximar da baleia, o megalodonte desce para surpreendê-la de baixo. Quando está bem debaixo do bando, ele muda de direção e vira para cima, aumentando a velocidade. As mandíbulas do megalodonte são parecidas com as do grande tubarão branco. Eram várias fileiras de dentes. Aqueles localizados na frente tinham como fim agarrar a presa. Os dentes de trás eram bem mais afiados e adequados para cortar. Com súbita fúria, o megalodonte ataca. Quando abria a boca, as mandíbulas se projetavam para fora e os dentes serrilhados de cima e de baixo agiam como um grande fatiador de carne. Virando os olhos para trás e cobrindo-os com uma membrana protetora, o megalodonte se aproxima sem correr o risco de ferir os olhos. Os tubarões modernos têm um modo notável de proteger os olhos durante um ataque, e o megalodonte tinha o mesmo sistema. Quando avançava para atacar, ele virava os olhos para trás e uma membrana protetora se estendia e os protegia. Mas com os outros sentidos ativados, a visão não era mais necessária. Especialistas descobriram dentes de megalodontes embutidos em centenas de ossos de baleia encontrados no mundo todo, mostrando como esse predador era feroz e destemido. Ele mirava a cauda porque esse era o único meio de locomoção da baleia. Essa parte do corpo era muito fina e ele enterrava os dentes nas vértebras. Mas como os tubarões modernos, seus dentes se quebravam e eram substituídos durante toda a sua vida. Perder um dente não era nada, já que ele tinha mais 300 esperando para substituí-lo. Não era uma grande perda para o megalodonte, que sacrificava apenas seus dentes mais gastos na batalha. A cauda da baleia era quase arrancada. Não seria mais útil para transportar o seu corpo. A Brigmophyseter usava a nadadeira para se orientar. Sem ela, ficava literalmente sem leme. Ela tinha 44 dentes. Os da frente eram grandes como os do tiranossauro. A Brigmophyseter emite um sinal de sonar pedindo ajuda. Um som com alcance similar ao de um submarino da Segunda Guerra Mundial.
Ela inclina a cabeça e começa a emitir um sinal com sons fortes em direção às profundezas. Era um tipo de grito de socorro. Como o sonar usado por submarinos, a baleia emite ondas de som que repercutem quando atingem um objeto sólido, criando coordenadas entre o emissor e o receptor. O cérebro mamífero avançado do Brigmophyseter lhe permitia ouvir um grito de socorro enquanto ainda estava caçando. Essa turma estava caçando e procurando algumas presas. Eles podiam enfrentar lulas gigantes até mesmo nas profundezas do oceano. Sabiam se virar sozinhos. Órgãos supersensíveis no crânio e nas mandíbulas leem as vibrações, criando um mapa sonoro. Imediatamente, o líder do bando, a baleia macho, produz sons vocais para instruir o resto do grupo a montar uma missão de salvamento. O cachalote é uma das poucas baleias predatórias. Não é do tipo de baleia amável como nós conhecemos. Tem dentes destruidores e mandíbulas extremamente fortes. Centenas de metros acima, o grande tubarão sente uma súbita mudança no ritmo das águas. Sutil, mas inconfundível. Os sensores do nariz captam algumas vibrações. Então ele começa a sentir uma pulsação e não sabe exatamente o que é. Mas as vibrações e pulsações ficam mais fortes. A Brigmophyseter usa o sonar para avaliar a situação. Sabia que um membro do seu grupo corria perigo. Agora, ela sabe por quê. Como os grandes tubarões brancos modernos, o megalodonte atacava com o fim de ferir a presa mortalmente, diminuindo as chances de se machucar numa longa briga. Oculto nas sombras, ele agora espera que sua presa sangre lentamente até a morte. Mas seus aguçados sentidos captam sinais de perigo. De repente, ele é atingido por um imenso aríete. A baleia cachalote o atinge bem no centro do corpo, fazendo assim o colossal megalodonte cair rolando pelo oceano. A mente primitiva do megalodonte é muito lenta para reagir à nova ameaça. Antes que ele possa se recuperar, uma segunda baleia emerge e, usando a sua cabeça enorme, atinge-o como um trem de carga. As Brigmophyseters fazem rápidas investidas contra o megalodonte na tentativa de expulsá-lo e evitar a continuação da batalha corpo a corpo. Ele sabe muito bem que não pode enfrentar um grupo de cachalotes enfurecidos. Precisa sair de lá o mais rápido possível. O megalodonte não precisa de ar e desce até onde as baleias não podem alcançá-lo. As baleias começam a nadar em círculos, procurando o megalodonte. Elas querem se vingar daquele animal que feriu um membro do seu bando. As Brigmophyseters usam o sonar para localizar o tubarão. A escuridão da água não as atrapalha, mas atingir um alvo móvel é um desafio. As baleias usam o sonar para localizar presas nas partes escuras do oceano. Mas como as atuais baleias assassinas e os golfinhos também usam o sonar como uma arma. Estreitando o raio, conseguem atordoar e às vezes matar presas menores. As baleias cachalotes mordedoras dirigem o raio para o tubarão e assim interferem em todos os seus órgãos sensores. O som viaja 4,5 vezes mais rápido na água do que na terra. A Brigmophyseter tem sorte, atinge o megalodonte e o raio súbito e penetrante tem a força de um tsunami. O megalodonte mais uma vez é vítima de seu cérebro menos avançado. Atordoado pelo golpe, ele é incapaz de reagir. As baleias cachalotes agora preparam sua arma mais mortal, dentes imensos. Sozinhas, essas baleias não são ameaça para o colossal megalodonte, mas atacando em bando, elas são mortais, como piranhas gigantes, e podem fazer o tubarão em pedaços. As espertas Brigmophyseters concluem que o perigo passou e voltam para cuidar da baleia atacada. As baleias cachalotes cercam a baleia ferida e, para ajudá-la, chegam a entrar debaixo dela e levantá-la até onde ela possa respirar.
A Brigmophyseter está entrando em choque. É uma situação grave, como seria para qualquer mamífero. A baleia ferida jamais vai conseguir se recuperar de uma mordida tão enorme. Ela vai morrer lentamente. A Brigmophyseter entoa uma triste canção de despedida para suas companheiras. O megalodonte também ouve. O megalodonte não foi embora. Ele apenas se afastou um pouquinho. O seu olfato é tão aguçado que é capaz de localizar a baleia cachalote ferida a 5 quilômetros de distância. No momento em que a baleia morrer, seus parentes irão embora e o tubarão voltará para se alimentar da carcaça. O erro da baleia foi não mergulhar fundo para ficar com sua família. Ela pode até ser enorme, mas o megalodonte é um assassino de baleias. Por não ficar na segurança do bando, essa baleia pagou o preço máximo. O megalodonte triunfou. Mas com o tempo, mesmo esse monstro de 15 metros e 50 toneladas sucumbirá à lógica cruel da sobrevivência. Segundo os cientistas, sua situação se agravou com a chegada de um novo e feroz predador, que competiu pelo pouco alimento que restava. A orca, a baleia assassina, entrou em cena. Como elas caçavam em bandos, as orcas eram mais ágeis que o megalodonte na competição pelos alimentos restantes. Mas o gigantismo tem um preço. É ótimo enquanto há bastante alimento. Mas quando esse alimento começa a se esgotar, ser gigante é uma desvantagem. Hoje, os cientistas continuam em busca de evidências. E a história do megalodonte ainda não acabou de ser contada. De fato, a pergunta mais assustadora é: será que ele ainda ronda as profundezas do mar? Nem sequer sabemos se o Charcharodon megalodon está extinto. Ainda podem estar nas profundezas. Nós não exploramos nem 1% dos oceanos e sempre encontramos novas formas de vida. Eles ainda podem existir. Adoraria que os megalodontes ainda existissem, mas é muito improvável. Os dentes geralmente são encontrados em regiões costeiras, onde havia nutrientes abundantes e uma cadeia alimentícia muito complexa. Muitos imaginam que o megalodonte pode sobreviver nas profundezas, mas realmente não é do tipo de tubarão que se adapta ao fundo do mar. Eu não sei se o megalodonte ainda existe, ninguém sabe, mas eu sei que é errado dizer que não existe porque não o vemos. Os oceanos são vastos e continuam inexplorados. O megalodonte pode viver a 3 ou 5 quilômetros da superfície ou em abismos profundos. Os tubarões não precisam emergir e mostrar a barbatana como no filme Tubarão para provar para nós que eles existem. Eles continuam habitando os oceanos como há milhões e milhões de anos. Hoje, a maior parte das profundezas do mar continua inexplorada e desconhecida. Segundo os especialistas, 80% das espécies ainda não foram descobertas. Talvez o megalodonte esteja estrategicamente submerso em abismos escuros e profundos. Um guerreiro pré-histórico aguardando sua presa nos mares silenciosos.